Como é possível que um ex-professor que se declara culpado de agredir sexualmente uma criança não receba nenhuma pena de prisão? Sim, ela foi sentenciada agora. É inacreditável para quem lê essa manchete. Vamos expor o que sabemos e vamos trazer um ex-promotor e especialista nesses casos, Dan Shor. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Que manchete é essa? Um ex-professor se declarou culpado de agredir sexualmente um aluno menor de idade e não foi condenado à prisão. Sua reação pode ser: como assim? Então vamos para o Texas. É aqui que o ex-professor de esportes do Brasil, agora com 45 anos, Brandon Hargrove, se declarou culpado de uma série de crimes. 6 acusações de abuso sexual de menor, 4 de atentado ao pudor com menor e 2 de exposição indecente. Tudo isso foi por condutas que remontam a 2007, aliás, quando Hargrove tinha cerca de 27 anos. Agora, Hargrove já é professora há bastante tempo. Hargrove dava aulas de inglês. Na verdade, ela já foi professora do ano. O distrito escolar Brazo Sport Independent School District publicou no Facebook em 2023 uma foto de Hargrove com alunos e informou que eles iniciaram a coleta de dados de seus projetos do programa Advanced Placement Capstone. O professor da Brazos Sport High School, Brandon Hargrove, afirmou que ao final do Advanced Placement Capstone, os alunos conseguirão conduzir pesquisas, analisar dados e defender seus trabalhos, como em uma dissertação de mestrado ou doutorado. Agora, o cenário é totalmente diferente, com esses atos horríveis. Temos uma vítima do sexo feminino que acredita-se ter entre 15 e 17 anos na época do abuso. A vítima só se manifestou em setembro de 2023, acusando Hargrove de agredi-la por 2 anos, quase 20 anos atrás, quando era menor. E foi isso que levou à acusação formal e à prisão de Hargrove. Aliás, foi estipulada a fiança de $240 mil nesse caso. E está sendo informado que foi nesse momento que o distrito escolar afirma ter tomado conhecimento dessa investigação pela primeira vez. Em janeiro de 2024, anunciaram sua demissão após ter sido afastada por um tempo após a acusação formal. E os representantes do distrito disseram em um comunicado: o Distrito Escolar Independente de Brazo Sport continua dedicado a manter os mais altos padrões de profissionalismo e integridade entre nossos funcionários. Levamos a segurança e o bem-estar dos alunos muito a sério e entendemos que a notícia pode gerar preocupações. Pais, alunos ou ex-alunos com dúvidas ou preocupações, entrem em contato. Eles fornecem vários contatos e agradecem pela compreensão e apoio neste momento difícil. E embora neste momento haja poucas informações sobre os detalhes do abuso, há um pouco do que podemos deduzir sobre o que aconteceu a partir da acusação formal. Então, por exemplo, diz Brandon Hargrove, no dia 4 de dezembro de 2007, intencionalmente ou conscientemente fez com que a boca de, e está redigido, uma criança com menos de 17 anos de idade entrasse em contato com o órgão sexual do réu. Essa é uma acusação de agressão sexual. Outra é sobre fazer com que o órgão sexual do menor entrasse em contato com a boca do réu. Há outras acusações que são ainda mais explícitas, envolvendo toques e exposição de genitália, coisas desse tipo. Muito perturbador. Mas e agora o que acontece? Ela se declara culpada, Hargrove se declara culpada, mas não há pena de prisão. Nenhuma. É o seguinte: ela recebe 10 anos de liberdade condicional com julgamento adiado por agressão sexual e 10 anos sem adiamento por exposição indecente. E vamos falar sobre o que significa julgamento adiado. E sim, ela também tem que se registrar como agressora sexual para o resto da vida. Mas antes de tudo, não houve julgamento e ela se declarou culpada, sem prisão. O chefe de polícia de Clute, James Fitch, afirmou: desde o início acreditamos que havia grande chance de ir a julgamento. Ficamos surpresos com o acordo judicial. Os detetives investigaram bastante para encontrar quem estudou com a vítima há 17 anos e para quem ela fez as primeiras denúncias. O promotor incluiu e conversou com a vítima antes do acordo judicial. Pelo que entendi, a vítima depôs no tribunal hoje cedo. Se anos depois quiser se manifestar, não hesite, mesmo com o tempo passado. Este é um caso perfeito em que nossa vítima teve essas hesitações 17 anos atrás. Agora, na aplicação da lei, vamos tratar como se fosse ontem e buscar justiça para nossas vítimas. Que caso? Eu sei, mas esse é definitivamente um que queríamos trazer para você.
Obviamente, estou cheio de perguntas. Obviamente, tenho muitos pensamentos sobre isso. Vou chamar Dan Shore, ex-promotor criminal e inspetor municipal. Ele também lançou um novo livro. Quero que todos participem, mas Dan é especialista nesses casos. Sempre gostamos de tê-lo aqui. Dan, qual é o livro que você escreveu? Porque acho que também tem relação com o que estamos falando. Meu romance lançado há 2 semanas se chama Open Bar. Trata de má conduta sexual em instituições de ensino e do aproveitamento de menores. É um thriller político, ele se relaciona com muitos desses temas. As pessoas podem encontrar o livro onde livros são vendidos ou me seguir no Substack para mais informações. Na sua história que ainda não li, me pergunto se o autor do crime não receberia pena de prisão, pois é disso que tratamos aqui. Como é possível que ela não receba pena de prisão depois do que ela confessou ser culpada? Porque, só para deixar claro, de acordo com a ABC 13, são 10 crimes de segundo grau, certo, com penas de 2 a 20 anos de prisão, 2 crimes de terceiro grau puníveis com 2 a 10 anos. Eu não estou entendendo isso. Claro. Então, eu acho que o que aconteceu aqui é que, primeiro, os eventos alegados, e eles vão além de alegados porque a ré confessou culpa, aconteceram em 2007. Então, estamos falando de 17 anos desde que aconteceram. E a vítima, neste caso, disse que estava apoiando esse acordo judicial. Então, acho que é por isso que não houve tempo de prisão. Como ex-promotor de crimes sexuais, não acho que alguém, 17 anos após um incidente como esse, um réu vai concordar em um acordo judicial a ir para a prisão. Se o sistema de justiça quer que ela seja presa, terá que ir a julgamento e obter uma condenação. Parece que a vítima, por motivos compreensíveis, não quis enfrentar um julgamento 17 anos depois e reviver o trauma da adolescência. Mas você ouviu o chefe do Departamento de Polícia de Clute, James Fitch, que disse que desde o início achavam que havia boa chance de isso ir a julgamento. Ficamos surpresos com o acordo judicial. Não é impossível processar alguém por crimes sexuais, mesmo após 2 décadas. Mas quais são as dificuldades? O que você acha que são os desafios deles? É a questão de quando essa vítima se manifestou. É só o fato de processar um caso tão antigo e talvez algumas provas fiquem obsoletas? Fale pra gente sobre isso. Acho que, neste caso, o maior fator, segundo as reportagens da mídia, é que a vítima apoiou esse acordo judicial e não estava necessariamente interessada em testemunhar no julgamento para tentar conseguir uma sentença de prisão. A maioria das promotorias, em um caso de 17 anos atrás, se a vítima não quiser testemunhar, não leva o caso a julgamento e oferece um acordo judicial assim, principalmente se não houver indícios de reincidência nesse período. Agora, as acusações aqui, abuso sexual de uma adolescente, incluindo sexo oral, penetração da vagina da vítima, isso certamente merece pena de prisão. Acho que, como o sistema de justiça funciona, um réu não vai aceitar um acordo com prisão após 17 anos. Será preciso julgamento e condenação. Já vi muitas vítimas em situações assim e em casos que processei ou investiguei, onde a má conduta ocorreu anos antes, elas nem sempre querem reviver isso. Se alguém sofreu abuso sexual na adolescência e 17 anos depois, superou o trauma, talvez até com terapia, pode não querer testemunhar novamente e enfrentar um julgamento longo. E Jesse, você sabe como o contra-interrogatório pode ser difícil e demorado. Acho que esses são os fatores aqui. Acho que não se trata tanto das provas envolvidas, porque parece que a denunciante, essa vítima, estava insistindo que isso realmente aconteceu. O réu se declarou culpado e admitiu todas as acusações. Acho que é mais sobre o processo e se a vítima queria isso, além de ver se seria possível um acordo além da liberdade condicional, o que não acho viável após 17 anos. E eu não estou falando pela vítima, mas se você tem uma situação em que essa pessoa não está, qual seria a palavra certa? Não é nem que eles não seriam cooperativos, mas talvez não fossem a testemunha mais forte para se apresentar, dadas essas circunstâncias, quando o caso depende tanto do depoimento deles. Você pode entender isso. E veja, eu acho que no fim das contas, se a ideia é expor Hargrove para que ela seja responsabilizada, para que ela seja punida, para que ela não trabalhe mais no setor educacional, isso pode ser o suficiente. Essas podem ser as consequências que você procura, mas estou confuso sobre alguns pontos dessa punição. O que é adjudicação adiada e por que você vê a adjudicação adiada em relação a algumas das acusações, mas não em relação a outras?
Bem, eu acho que parte disso é que ela vai ficar em liberdade condicional para infratores sexuais. Ela vai ter que se registrar como infratora sexual. Então, parte disso é que você não recebe uma sentença de prisão, mas se violar esses termos, pode ser condenado a cumprir pena na prisão. E eu acho que isso sempre vai ficar pairando sobre a cabeça dessa ré agora. Então, acho que essa é uma parte significativa do acordo. Sobre o motivo disso ter sido feito para parte da sentença e não para outras acusações, não tenho certeza, mas às vezes seria redundante usar a mesma linguagem para cada sentença, pois frequentemente nesses acordos ou após julgamentos não há sentenças consecutivas. Normalmente são sentenças concomitantes, especialmente após 17 anos. Acho que só o fato de haver essa ação diferida em algumas acusações já basta, sendo redundante aplicar as demais, mas não sei todos os motivos dos promotores. O que normalmente seria uma violação que faria com que essa sentença voltasse? Com certeza, pode ser bem rigoroso. Com liberdade condicional para infratores sexuais, há restrições sobre trabalho, lugares frequentados e proximidade de escolas ou atividades com crianças. Você deve se apresentar regularmente ao agente de condicional. Geralmente, o agente de condicional avalia outros requisitos relevantes. Então, um bom agente de condicional para infratores sexuais vai monitorar de perto alguém que se declara culpado. Se você violar essas condições, os agentes de condicional podem ser rigorosos, especialmente com quem desrespeita os termos da condicional para infratores sexuais. Se você está em condicional por crimes sexuais e corre risco de prisão, há um forte incentivo para seguir todas as regras e ordens do agente, pois enfrenta pena estadual e, como já se declarou culpado, não é preciso provar culpa além da dúvida razoável. É mais sobre violar os termos da condicional. Assim, é fácil alguém ser considerado como tendo violado. E eu acho que isso é algo significativo. Não é como uma sentença de prisão que muitos gostariam agora, mas é um problema importante para a ré lidar pelo resto da vida. Você disse que talvez não haja questão de provas aqui, nem dificuldade em obter a condenação. A acusação tinha algo interessante que não entendi totalmente. Houve relatos de que esse abuso aconteceu durante um período de tempo. Eles estavam dizendo que isso aconteceu ao longo de 2 anos. Ao analisar a acusação, percebi que todas se referem a um ato ocorrido em ou por volta de 4 de dezembro de 2007, apenas nessa data. Eu realmente não sei qual que é a discrepância e como essa data se destacou. Talvez existam provas desse fato nessa data, né? O que levanta é uma questão de como seria um julgamento. Mas por que você viu isso apenas em relação a essa data e não, digamos, a um certo período de tempo? Por que foi tão específico? Sim, também notei. Não sabemos ao certo, mas como ex-promotor de crimes sexuais, posso explicar por que pode ter ocorrido. Se você acha que o caso pode levar a um acordo judicial, pode conseguir uma acusação na data mais clara do crime e incluí-la na denúncia. Assim, você tem um caso e pode negociar esse acordo judicial. Depois você pode fazer uma denúncia substitutiva com outros casos. Então, se uma vítima diz, bem, eu me lembro muito claramente do que aconteceu em 4 de dezembro de 2007, havia outras coisas acontecendo, mas não me lembro de datas específicas. Ou talvez haja alguma corroboração que não conhecemos, uma mensagem de texto, uma testemunha daquela data, e os promotores acharam que essa era a parte mais forte do caso. Vamos formalizar a acusação e depois negociar um possível acordo. Se não, podemos apresentar uma acusação substitutiva com novas acusações, o que é comum. Não posso afirmar que isso ocorreu aqui, mas vejo isso acontecer muito. Conseguimos a acusação no caso mais forte e observamos o que ocorre, podendo substituí-la depois. Você ficou surpreso por ter uma vítima se manifestando tantos anos depois? O que quero dizer com isso? O chefe de polícia de Clutch, James Fitch, afirmou isso após 2 anos de investigação e destacou o papel fundamental das testemunhas, segundo a ABC 13. Mas em 2023, ele afirmou que isso infelizmente ocorre cada vez mais atualmente. Naquela época, outras leis estavam em vigor e o relacionamento impróprio entre educador e aluno ainda não era previsto. Mas seus filhos vão para a escola e você confia nos professores e então esse tipo de coisa acontece. E eu achei que é interessante essa ideia de por que denunciar tantos anos depois e porque talvez não tenha sido possível processar ou talvez tenha sido, não que não fosse proibido, mas que fosse processado. Estamos falando da diferença entre tantos anos atrás e agora. Você se surpreende com uma vítima vindo a público?
Hoje não me surpreendo, pois houve uma grande mudança nas leis e principalmente na cultura do país sobre pessoas que sofreram abuso sexual, especialmente por mais velhos, virem a público nos últimos anos. Isso realmente mudou quando o movimento Me Too começou em 2018, mas também houve uma consciência diferente. Quero dizer, é só olhar para o Jesse, o que você faz todos os dias. Você destaca esses casos e seu público é informado sobre o fato de que são casos sérios e precisam ser tratados com seriedade. Isso não existia em 2007, onde as pessoas podiam ver no espaço público, na mídia, sobre leis e crimes que, isso aconteceu comigo, posso denunciar, vejo outros fazendo o mesmo. Temos uma norma cultural diferente sobre se manifestar, algo que não existia em 2007. O que os pais devem fazer? Como proteger seus filhos dos educadores? Você está certo, eu falo disso quase toda semana. Você está falando de algo que ocorreu em 2007, certo? Então não aconteceu recentemente. Estamos vendo isso acontecer só nos últimos 5 anos ou algo assim. Não, isso já vem acontecendo. Isso já acontece há muito tempo. Sempre há casos assim. Se eu pesquisar no Google por agressão ou abuso sexual de educador ou professor, vou encontrar várias histórias. Como os pais podem proteger seus filhos? Bem, eu acho que o mais importante é deixar claro para seus filhos que eles podem vir até você com qualquer coisa que os deixe desconfortáveis, porque muitas crianças ou adolescentes, nesse caso, que possam ter se envolvido em algum tipo de atividade sexual com um professor, se sentiriam mortificados nem contar isso para os pais, envergonhados, achando que os pais vão ficar bravos com eles por, como adolescentes, terem se envolvido em qualquer atividade sexual com qualquer pessoa, ainda mais com um professor. E eu vejo isso repetidamente nos meus casos, onde pessoas menores de idade se sentem isoladas. Os agressores se aproveitam do isolamento e miram quem consideram isolado. Acho fundamental que os pais digam aos filhos que podem falar sobre qualquer desconforto ou abuso sem medo de serem repreendidos. Eu vou te apoiar e você pode se sentir seguro vindo falar comigo, né? Porque muitos desses adolescentes que estão sendo abusados não sentem que tem um ambiente onde possam conversar com alguém. E isso faz com que eles sejam vítimas por um longo período de tempo, como supostamente aconteceu aqui. Você mencionou algo antes sobre, sabe, esse pode ter sido o único incidente que temos, o que é interessante quando falamos sobre a sentença. O chefe de polícia de Clutch, James Fitch, disse que os investigadores não encontraram evidências de outras vítimas. Agora, pode ser isso? Essa é exatamente a verdade, certo? Não há mais ninguém. Houve apenas uma vítima neste caso. Pode ser que existam outras pessoas por aí que simplesmente escolheram não se manifestar? Essa é uma possibilidade. Aceitando que não acharam provas de outras vítimas. A. Como sabem disso? O que significa não encontrar evidências? E B. Se isso for verdade, te surpreende? Certo. Bem, você levantou muitos pontos importantes aí. Acho que o que eles estão dizendo é que ninguém apareceu com outras denúncias de abuso. Isso não significa que não exista alguém em silêncio ainda lidando com o trauma do abuso de muitos anos atrás, assim como essa vítima. Isso foi em 2007 e agora estamos em 2025. A acusação foi em 2024, creio eu. As pessoas demoram a se manifestar e pode haver outras que ainda não falaram. Quando casos ganham destaque na mídia, outras pessoas acabam se manifestando por se sentirem encorajadas. Elas acham mais seguro denunciar em grupo. Muitas vítimas, principalmente quando jovens, eles se culpam e duvidam de si. Ver outras pessoas falando faz com que percebam que foram prejudicadas. Então, o que eles fizeram para confirmar que não houve outros incidentes de abuso sexual nos últimos 17 anos? Duvido que tenham conversado com todos que interagiram com a Ré ou investigado detalhadamente cada aluno que teve contato com ela. Não houve relatos, o que é considerado. Isso não significa que nada ocorreu, mas temos um sistema de justiça por um bom motivo. Pessoas são inocentes até prova em contrário e só se presume má conduta com evidências. E aqui não há indicação de outra má conduta. Acredito que a maioria dos tribunais e promotorias consideram um período de 17 anos sem reclamações como um fator importante na decisão sobre punição e sentença, mesmo que isso não signifique que nada ocorreu. E algo sobre o qual falei anteriormente, só para deixar bem claro, é sobre a escola e o distrito escolar. Houve uma ação imediata para afastá-la e depois demiti-la. Isso pareceu ser um choque para eles. Há algo que eles precisam fazer internamente? Há algo que eles precisam fazer para entender como isso pode ter acontecido? Novamente, pode ser diferente de uma situação em que houve várias vítimas ao longo de um período prolongado.
Se você está lidando com uma vítima, o que ela precisa e deve fazer? Claro, lido com isso o tempo todo. Faço investigações para escolas que geralmente analisam períodos passados para entender o que deveriam ter feito. Uma questão é entender por que ninguém foi avisado sobre isso em 2007, ou, se alguém soube na escola, por que nada foi feito. Quando há abuso sexual contínuo, como alegado aqui, por um longo período, isso vai além de uma única data de acusação. É improvável que ninguém soubesse de nada. Mesmo que essa outra pessoa pudesse ter sido apenas um colega de classe, talvez soubesse de algo. Agora, por que isso não foi relatado para pessoas em cargos superiores na escola? Isso é algo realmente importante de se entender, não só para que você possa olhar para trás e ver o que foi feito de errado, mas também para te informar agora. Porque se havia uma cultura e um clima em que as pessoas na escola não podiam trazer essas questões à tona, e se essa cultura e esse clima ainda existem hoje, então isso pode acontecer de novo. Então eu acho que há muita avaliação sobre por que isso não foi descoberto antes e o que mudou agora. Se isso ocorresse hoje na escola, as pessoas denunciariam, temos as políticas certas. Eu já vi casos, e no meu livro eu escrevo sobre isso, em que foi relatado para algumas pessoas e elas simplesmente não fizeram nada, seja porque não se importavam o suficiente ou porque tinham medo de retaliação. Ou muitas pessoas na escola, infelizmente, às vezes sentem que só querem manter a cabeça baixa, passar o dia e ir para casa com a família, sem se envolver em nada controverso. Então, esses são alguns fatores com os quais as escolas estão lidando e elas precisam fazer uma investigação interna para descobrir por que isso não foi relatado antes. E claro, esse é um assunto difícil, mas muito obrigado pela sua experiência sobre isso. Recomendo que confiram seu livro. Obrigado. Obrigado, Jesse. E é muito importante que você esteja destacando essas histórias. Então, obrigado por me receber e por falar sobre isso. Muito bem, pessoal. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Eu sou Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.